Bom dia. Pode melhorar, não pode? Bom dia. Bom dia. E nós somos lá da educação infantil, sabe muito bem como é que a gente recebe as nossas crianças, não é assim? Bem animado, com bom dia também o pessoal aqui dos anos iniciais. Então, gente, primeiro é um prazer estar aqui. Eu não posso me movimentar muito por conta da gravação, que eu gosto mesmo é de ir por meio do povo. Eu também sou professora e gosto mesmo de estar junto lá, do chão mesmo das escolas, das creches. Mas como eu não vou me movimentar muito, eu já fiz um combinado com ele aqui. Pelo menos aqui eu posso me movimentar, tá bom? A gente vai precisar só ter um pouquinho de atenção, porque a gente veio aqui muito nesse intuito colaborativo. E aqui a nossa parceria com o Conselho Municipal de Educação, para quem eu queria, no primeiro momento, saudar João, né, que é lá da diretoria da UNCM, a nossa secretária da UNCM, que também é secretária do Conselho daqui, Ivete. Levanta aí, Ivete, levanta João. Todo mundo conhece Ivete? Sim. Mais conhecida do que bolo. Lá aqui na feira. Eu estava contando a eles quando eu vinha. Teve uma vez que eu andei nessa feira atrás de uma espada de caranguejo e consegui comprar. Então não é, eu já andei muito aqui para o Bahia também. Então, gente, eu estou colocando isso por quê? Porque isso é o mais importante. Esse movimento que vocês estão fazendo, da garantia dos alunos, eles poderem ter a sua identidade, estudar o seu local, naquela comunidade. Isso é tão importante no currículo como a base nacional comum, como o currículo do Estado. E a gente não tem o direito de negar isso às nossas crianças. A gente não tem o direito por 3 motivos. Vamos lá. Nós somos a referência dessas crianças. A idade que vocês estão com o aluno é a idade da formação da personalidade. Segundo todos os estudos de neurociência, de psicologia. Então, é um tempo para um ser humano muito importante. É como se vocês estruturassem também a formação de uma pessoa. Então, vocês atuam numa fase da vida do ser humano que é extremamente crucial. Principalmente no Brasil, onde a gente tem uma desigualdade social muito grande. Principalmente em Bahia ou na Paraíba, que a gente tem essa creche, essa escola como uma rede de proteção social. É numa creche ou numa escola que criança come nesse país, muitas delas. É na creche e escola que uma criança recebe um abraço. É na creche e nas escolas que as crianças participam de festas. Do dia da mãe, do dia da criança, recebe um presente. Então, vocês, para além do currículo convencional, das leituras que a gente faz, do desenvolvimento psicomotor da criança, existe um aprendizado nessa fase que é extremamente importante, que é a socialização. Então, assim, em nome dessas crianças, e muito mais para ela que eu estou aqui. Quando o João articulou comigo, já tem alguns meses, e a gente teve problema de agenda. Eu tive que mudar essa agenda que ia ser amanhã, porque eu vou para Santa Cecília amanhã. Onde nós já estivemos, né, João? Em Campina Grande, no encontro da UNCM lá com as regionais. Foi um encontro muito importante também. Então, eu vim muito aqui em nome dessas crianças, que às vezes a gente passa e vê as crianças andando. Agora mesmo eu fui tomar café aqui numa barraquinha em frente e tinha uma criança perdida, a avó muito preocupada, porque está tendo aqui uma inauguração e as meninas estão distribuindo um bolo. Você acha que a criança não vai atrás de bolo? É? Disseram, pronto, olha aí, essa já passou lá, olha aí. Olha, tá vendo? Então, o menino sumiu. E no momento que a gente está vivendo uma situação de uma criança lá de Bananeiras, que eu sou ali de Remis pertinho, de Areia, e é uma situação muito triste aquela, né, do desaparecimento daquela criança. Então, eu já alerta nos pais e nas avós mais preocupação. Mas graças a Deus, que quando estávamos
avó muito preocupada, já tinha corrido até na Avenida aqui Liberdade, chegou uma pessoa dizendo, eu vi ele tá lá perto do bolo. E isso para vocês é natural. Falta de comida, criança se anima, de brincar, de brinquedo. Então, eu acho que é em nome dessas crianças que a gente passa, que a gente vê segurando pela uma mãe, puxando na rua, ali na BR. Então, esse é o nosso aluno que precisa ter respeito, e é em nome deles que, basicamente, eu vim aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do currículo local, desses desafios e possibilidades. E aí, como a gente está numa cidade que ela tem uma parte muito importante na fundação da história da Paraíba, quando a gente vai, eu vou fazer minha visão do interior, entrando para o litoral. Quando a gente vem do interior para o litoral, que a gente desce ali o hospital metropolitano, né? A gente sente a sensação que a gente está chegando no mar. Talvez vocês não saibam o que é isso. A gente que é do interior, a gente tem essa sensação. Que a gente começa, primeiro, naquela descida, a gente já vê uma imagem, que são os prédios, e a gente já vê o horizonte do mar. Então, na sensação que a gente tem, hoje eu vim até olhando, então a gente desceu, eu tenho uma sensação que eu estou entrando no mar. E por essa sensação muito minha mesmo, eu acho que quando a gente vai falar da BNCC, dessa proposta do currículo e a proposta pedagógica da escola, a gente é como se a gente fosse navegar em um mar, né? E daí, me deu uma travadinha aqui, só um minutinho. Daí o que é que a gente tem? Vem para cá. A gente pensou, né, em como vocês discutir um pouquinho essa estrutura do currículo local, porque vocês já fazem currículo local. Pode não ter escrito o currículo local, mas existe um currículo local. Quando você fala das festividades da escola, isso é currículo local. Tá? Todas aquelas datas comemorativas, quando você sai com as crianças no entorno daquela comunidade, você está trabalhando o currículo local. Porque o currículo local é tudo aquilo para além do que está prescrito num documento oficial tipo BNCC e tipo currículo do Estado da Paraíba. Então, essa ideia, né? E aqui nós estamos com esse grupo, eu estou passando. E assim, gente, uma coisa que a gente precisa entender. Eu não posso me negar de fazer isso, porque eu não posso negar o direito da criança. A criança, ela deu um enorme avanço no Brasil na constituição dos documentos gerais do país, pelo Conselho Nacional. A criança, ela teve um movimento extremamente importante, que era um ser constituído de direito. Ela não é uma miniatura de ser grande, ela não é só um aluno dentro da escola. Ela tem uma importância porque ela tem uma coisa chamada cidadania. Então, vocês estão na construção de uma personalidade de um ser humano, estão estruturando uma personalidade, mas para além disso, tem também o movimento da cidadania, o cidadão constituído de direitos. Eu não posso me negar, primeiro, pelo direito da criança. O segundo ponto que eu falei, que eram 3, é que essa criança ela representa uma per capita para o município. Ela é um cidadão constituído de direito porque ela é uma criança que paga imposto. E ela paga 3 tipos de tributos, na verdade, são tributos. Taxa, imposto e contribuição. Todo o movimento do país com relação ao financiamento da educação é feita pelo número de alunos. Então, esse aluno para a gente, ele é extremamente importante, porque ele paga o meu salário no final do mês. E é um salário que já está pago no mês anterior. Por quê? Porque todos esses tributos, taxa, imposto e contribuição, eles são arrecadados no mês anterior. Eles vão para a União. Na Constituição, a União depois faz a função redistributiva com estados e municípios. São 26 estados, um Distrito Federal, 5.570 municípios brasileiros. E esse movimento que está ali na rua, aquela pessoa que está passando ali, ela está pagando os nossos salários.
Porque ela vai para uma cesta de impostos, por uma lei federal, e agora é o Fundeb permanente, foi uma luta nossa, uma luta da nossa categoria. E nosso salário já está pago. É tanto que se a gente tiver alguma situação local do salário atrás, a gente fica pé da vida, porque a gente diz, espera aí, mas o dinheiro já estava lá. Não é? E o dinheiro não é meu, não é nosso. O dinheiro é de todos nós, porque é pago pelo cidadão brasileiro. Então, essa criança, ela representa financiamento da educação. Eu tenho que me importar quando uma criança não aparece na creche. Eu tenho que me importar uma evasão escolar. Porque isso pode impactar direto na queda do número de alunos de Bahia. E essa queda pode impactar, sim, no aumento salarial que nós vamos pleitear sempre no começo do ano letivo. Então, ela é um ser constituído de direito, mas ela é um ser, ela representa o financiamento da educação daqui de Bahia. E o terceiro ponto é que ela precisa ser um cidadão do bem. Mas o do bem aqui é que seja um cidadão que consiga ter sucesso na vida. Porque uma criança dessa que a gente perder para qualquer um outro movimento social ligado a tráfico de droga, ligado à bandidagem, ela pode tocar terror nessa cidade. Uma só criança dessa, ela pode se tornar um adolescente, ela pode se tornar um adulto, não desejado socialmente, e ela pode tocar terror. Basta ela ter uma arma na mão, ela bota a gente tudo em aqui pavorosa. Então, a gente tem que ter um compromisso, não importa se eu sou professora, eu moro em João Pessoa, se eu moro em Santa Rita, se eu moro lá em Remígio. Eu fiz um compromisso com essa educação, porque ninguém aqui foi forçado pelo concurso público a vir para aqui. Quem foi que foi alguém botou lá em você? Uma arma e trouxe a força? Não. Se você for contratado, ninguém disse a você assim, foi buscar na sua casa, ei, vem cá, você tem que vir. Não. Quando você assina um contrato com o Estado brasileiro, por isso que o concurso é público, lê o edital. Quem é que leu o edital de todo o seu concurso? O Ivete leu. É lá nos idos, diga aí, colega. Que idos foi esse? Pode revelar. No meu tempo de concurso era bem resumido. Por isso que leu, pô. Bem resumido. Ótima colocação. E a colega ali de trás? Leu? O teu é de que tempo? Quem lembra? Pronto, já tem um colega ali intermediário. Esse já está no caminho da aposentadoria. O Beto já se aposentou, não foi? Eu posso classificar, inclusive, vocês aqui em 3 grupos. Quem aqui é do grupo que tem de 20 anos a mais na educação? Tudo presta a se aposentar, deram entrada, já tem uns aposentados. Quem é aqui do grupo lá do colega? 2007, 2000 e... até 2010, quem é daqui? Olha, apareceu. E quem é mais recente? Então nós podemos... E por que isso é importante? Porque houveram mudanças. Esse edital de um concurso que Ivete leu, né, que já está aposentada, e era resumido, é porque, de fato, o país era resumido. Não tinha uma Constituição tão cidadã. Não tinha tantos direitos. E a educação ainda não era rede de proteção social. A educação infantil era da assistência social, nessa época aí. Então, mudou. Quando a gente lê hoje um edital do concurso, a gente está fazendo um contrato, um pacto com o Estado brasileiro, na garantia de direitos. Eu estou dizendo que eu vou cumprir todas as leis educacionais do país, sejam elas federais, estaduais e municipais, porque nós somos entes federados. Nós somos 4 entes federados: União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Eu já disse até o quantitativo. E nós vivemos numa coisa chamada regime de colaboração. E dentro do regime de colaboração, são feitos pactos, são feitos editais, novas normas, outros atos normativos e também leis. E eu disse lá, quando eu fui lá na prefeitura, fiz o certame bem concorrido,
Eu não li só o salário, nem o número de vagas e também nem os conteúdos que eu iria estudar. Não foi aqui todo mundo leu tudo. Eu não fui atraída para vir trabalhar em Bahia, eu sou daqui e fui fazer um concurso público só por esses itens do edital. Porque se assim foi, voltem a ler o edital. E lá você está dizendo que está participando de uma seleção pública, porque a Constituição deu esse direito, para garantir o direito do cidadão brasileiro. E você pode estar onde estiver, você é o zelador desse direito. Então, a partir das leis complementares, vamos lá. LDB. Quando você pega lá na LDB, o artigo 26, que trata do currículo, ele vai dizer que nós precisamos ter uma base comum, mas ela precisa ser complementada localmente. E é desse local que a gente veio falar aqui. O que é esse currículo local? Pode ser o que é que eu já faço nele. Lá no artigo 12, 13 e 14, vai falar exatamente das propostas pedagógicas. Por quê? Porque essa Constituição, ela dizia que precisava ter uma lei complementar, que era uma lei federal de educação. E a LDB, ela sai em 96, a Constituição é em 1988. Veja quanto tempo vai sair essa lei federal que estava prevista lá na Constituição Federal. E a LDB, graças a um brasileiro extremamente importante naquele momento, redigiu essa LDB. E juntou 3 projetos de LDB. 3, que foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro era senador da Comissão de Educação. Darcy Ribeiro vai negociando com direita, com extrema-direita, com esquerda, com evangélico, com católico, com todo mundo. E como ele era muito respeitado e conhecia a alma desse país, que é uma alma miscigenada, é uma alma crioula, é uma alma de diversos povos que veio constituir, para além do racismo que nos estrutura, da desigualdade que nos estrutura, há diversas culturas que nos estruturam. E ele conseguiu dar autonomia às creches e às escolas. Porque ele disse, há algo que precisa ser valorizado. Se é um país gigante, com diversos biomas, com diversas regiões, com diversos povos, em vários momentos esse país se fez e continua se fazendo, e a alma desse país é uma alma crioula, é uma alma misturada, se eu estivesse falando com os alunos aqui, há uma mistura de tudo, há uma mistura na parte da culinária, na dança, na música. Toda essa diversidade, ela forma o povo brasileiro. Então ele disse, eu preciso ter algo local. Porque mesmo eu tendo uma base nacional comum que está prevista no artigo 210 da Constituição Federal, lá no artigo 26 da LDB, ele coloca quando trata do currículo, o que é que se vai estudar nas escolas e creches. Então ele diz, faz uma base nacional comum, porém, ela tem o mesmo valor e precisa ser complementada por essa cultura da diversidade desse povo. Por esse local que esse povo se estrutura. Porque antes de eu ser uma pessoa global, eu sou o primeiro local. Eu estou presa ao lugar que eu nasci, eu estou presa à família que eu nasci, eu não posso mudar isso. Eu não escolhi nascer em areia, que eu sou de lá. Vocês, das origens de vocês, também não escolheram. Vocês não escolheram a família que vocês iriam nascer, biologicamente. Pode ser que até depois, se você foi uma criança, que a sua família biológica não pôde cuidar, e você foi para um processo adotivo, né? Mas você não escolheu essa família. Então, nós estamos presos em algumas questões que são biológicas e sociais. É tanto que a gente tem um saudosismo. Lugar que a gente nasce, que a gente se estrutura, a gente pode ir para muito lugar no mundo. Olha que eu já andei, viu? Mas a gente tem um apreço, um apego, uma saudade, uma identidade local. Quer ver? Vão para outro país e você sente de cara. Você fica um pouco até desterritorializada. Você diz, por caridade. A primeira sensação quando eu cheguei na Argentina é que a gente comia muito bem.
eu olhava para eles comendo carne e papas. Papas é batata, de diversas formas. Aí eu olhava para as feiras livres do Brasil e eu dizia, a pessoa mais humilde do Brasil vai numa feira e traz uma sacola de banana, que eu comprei uma banana lá por R$36, 6 bananas que deu 1 quilo de banana do Brasil, que quando eu entrei no hortifruti, que eu achei essa banana, eu disse, pronto, me encontrei. Onde veio essa banana tinha uma placa do Brasil, eu disse, pesa aí, quando foi a convenção, eu disse, eu vou dar R$35, mas eu vou dar, porque eu estava morrendo de saudade. Então, essa sensação do lugar que a gente vive é muito forte. E por que eu estou dizendo isso? Porque as principais lembranças das crianças vai ser das creches. Elas vão lembrar daquela tia, elas vão lembrar daquele brinquedo, elas vão lembrar daquele castigo que a gente deu. Ó, fica aí no cantinho do pensamento. Está muito agitado hoje, né? Elas vão lembrar disso, da formação dela como pessoa. E vocês vão lembrar de quê? Das mordidas, do choro, das mães braba, das arengas, de botar a mão no bolso, comprar alguma coisa para a criança. Lembrando disso, eu lembro de uma saudade de uma escola que eu fui lá em Campina Grande, quando eu fui gerente do ensino fundamental. Eu entro numa escola de anos iniciais do fundamental, tinha uma criança em lágrimas. Mas ela chorava tanto, era um desgosto tão profundo, que até me enchia os olhos de lágrimas. Que eu achei que ela estava doente. Aí eu vou entrando na escola para alguma festividade do dia da criança. Quando eu olho para aquela criança, foi a primeira coisa. Eu nem entrei mais na escola, eu fui direto para o cantinho. E ela soluçava. E não conseguiu me dizer o que era. Eu pego na mão da criança, ela não vem. Aí eu chamo a gestora da escola, vou com ela até ela sai, tu não sabe o que foi. Hoje é a festa das crianças, né? Inclusive eu estava lá por ser convidada. E a professora dela está doente. E não vai vir. E foi que ela chegou aqui na escola, interessada em quê? No brinquedo e no presente que ela ia ganhar. Então, como eu cheguei na escola, já tinha tido uma solenidade, as outras crianças estavam com os brinquedos na mão, que as professoras compraram. Não foi o sistema. E ele estava com desgosto profundo porque não tinha esse brinquedo. Aí ela disse, eu já expliquei para ele que a professora vai fazer a festinha da turma dele, de tal, que ela vai voltar, porque tem uma menina que está substituindo ela, e a menina tinha entrado assim 2 dias, não deu tempo talvez a organizar nada. Mas ele não se convencia. Até que ela, quando viu a situação da gravidade, do trauma que essa criança, ela arrumou lá um brinquedo e deu para ele. Passou. Entramos, passou os dias. Quando foi um belo dia, eu recebi no WhatsApp um vídeo da criança. Morta de feliz, que a professora, porque a gestora ficou preocupada. A menina lá da secretaria veio uma festa, viu essa situação, eu tenho que resolver. Aí manda um vídeo para mim, gravou com a criança o vídeo. Menina, era uma alegria. Aquela imagem que eu tinha da criança chorando com desgosto profundo, era o contrário agora, era uma alegria profunda. E ele fazia, eu ganhei. Olha, a professora me deu o presente. E ela exibindo esse presente da alegria. Gente, eu fui assim, vocês foram assim. Então, quando a gente chega num sistema que tem professor que todo começo de ano é a mesma coisa, já escuto. Porque a gente está no lugar de reclamar, né? A gente reclama isso. Se eu tivesse eu também reclamava. Esse ano não inventa essas coisas não, que eu não vou gastar um centavo. Começa logo assim. Certo? Olha, não invente coisa para gastar muito. Começa o ano letivo. Começa a se desenrolar. O currículo local. Vamos fazer essa festa, vamos fazer daqui a pouco. Tem uma colega que mora lá em João Pessoa. Aí passa na loja e vê umas promoções. Aí diz, sabe uma coisa? Eu vou logo comprar esse aqui, porque vai ter o dia das crianças. E eu já vou me antecipar. Mesmo que depois a escola combina outra coisa, porque tem creche e escola que combina, né? Diz assim, vamos gastar tanto, vamos comprar tanto. Então, aí o que é que acontece? Aí você já compra. Quando chega na reunião do planejamento, lá na escola, ele diz assim, e aí, mulher, eu tenho uma novidade, eu já comprei, viu, minhas lembrancinhas. Mulher, e tu não dissesse no começo do ano que não ia comprar nada, a colega que ainda não comprou nada. Aí começa uma disputa. Aí eu vou ter que
vai receber, o meu não vai receber, não é? Já pode ter uma dessa criança com desgosto. Você já vê logo. Ó, a situação da criança, já vê a estrutura familiar dessa criança, onde ela mora, os desejos dela, que isso a gente aprende com pouco tempo. Aí você diz, eu não posso me furtar enquanto ser humano, não é ser educadora não. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Para dizer a vocês que creche nesse país e escola é rede de proteção social. Aquilo que eu disse. Vocês protegerem socialmente uma criança. A semana passada, eu estava numa palestra, uma professora disse algo extremamente importante que me tocou. Eu estava em Teixeira, na Serra lá de Teixeira, no pico, próximo ali do Pico do Jabre. E a professora disse que começou a alfabetizar uma criança, a criança não prestava atenção. Até que um dia ela soletrou umas sílabas. Aí ela pegou a professora Neide, é o nome dela, ela abraçou a criança e fez uma enorme festa, porque ela realmente ficou muito feliz. Ela se riu, eu fiz espontaneamente. Eu abracei aquela criança espontaneamente. Descobri que todas as vezes que eu abraço ela se esforça mais e já está aprendendo a ler. E nós já estamos no começo de junho. Aí ela disse, foi o afeto. O afeto que vocês abraçam a criança. O arrumar de um cabelo. Um brinquedo que você traz. Uma campanha de agasalho que a gente faz. Isso é o que nos torna diferente na educação infantil. Isso é o que nos torna diferente nos anos iniciais. Então eu tenho que me importar mesmo. Porque é o meu outro. Eu posso até me espelhar nessa criança. Presta atenção. Criança não tem cor. Criança não tem gênero. Criança não tem classe social. Criança, essas convenções, ela vai aprender depois. Criança é criança. Se eu chegar em qualquer lugar, tiver uma criança com posses muito rica, e botar uma criança muito humilde, daqui a pouco eles estão amigos. Eles não têm esse problema. Eles não vão ver. Não. Eles se atraem por uma fala, por um brinquedo, por inveja do outro. Por uma coisa, eu vou lembrar de uma cena que eu vi aqui na praia, já tem tempo. No Bessa. Tinha uma criança muito abastada, com aqueles brinquedos bem bonitos. Carrinho, aquelas coisas bem caras. E tinha uma criança de uma mulher catadora de rua. E eu comecei a observar, enquanto a catadora de rua estava debaixo de um coqueiro, a criança mais rica, os pais estavam numa barraca. Não sei se alguém aqui da minha época, tinha uma barraca no Bessa que era pote de barro. Pronto. Naquela barraca eu vi essa cena. Essa criança estava ali, aparentemente, depois ela saiu, a criança rica, saiu de lá e correu porque ela estava se sentindo só. A socialização é extremamente importante. A outra criança estava brincando na terra, com uma garrafa PET enchendo de areia. Aí a criança correu de lá, veio para cá e já se sentou. Os pais dessa criança não prestaram atenção no primeiro momento, porque eles estavam envolvidos numa conversa. E eu estava aqui olhando. A Inês era uma felicidade dessa criança. Ela já se sentou, já começou a perguntar. E eu sabia o porquê. Ela perguntava o porquê. Eu acho que aquela criança não entendia até na cabeça, porque aquela criança estava brincando com aquilo e foi tomar. Ela tomou a garrafa cortada, que já era reciclada, e tomou e começou a encher. Aí a mãe, pobre, pegou outras garrafas e deu. Como estava cortado, estava colocado o lixo. Aí só fez entregar o resíduo, né? Aí entregou. Aí ficaram os dois. Aí a mãe correu de lá. Quando a mãe rica corre de lá, para ver, talvez para afastar aquela criança, aí a mãe pobre olhou e disse, mas eles estão tão felizes, deixa o bichinho aqui. Aí ela olhou assim, aí disse, é mesmo. Esse ele está tão feliz, deixa ele aqui. Aí a mãe rica, na representação social que ela tem do pobre, que talvez também seja a minha de vocês, passou um tempo, ela comprou logo umas batatas fritas e trouxe. Daqui a pouco ela trouxe um refrigerante. Por quê? Porque na representação social, aquela pessoa sempre está com fome. Não é? E está mesmo. Porque assim,
tem uma necessidade básica que vocês tenham cuidado para não negar a criança. Ir ao banheiro é uma necessidade básica, tem que ir. Dormir é uma necessidade básica, tem que dormir. Por isso que as creches se estruturam com uma coisa que a gente chama hora do soninho. E comer é uma necessidade básica. Isso daí nós não podemos negar nenhum ser humano, independente de classe social, de cor, de nada. Isso aqui é a condição humana que nos faz ser assim. Então, vocês estão aqui por essas crianças. Vocês estão aqui para garantir esse currículo, que, como eu falei, Darcy Ribeiro foi extremamente importante. Vocês estão aqui para cumprir um pacto com o Estado brasileiro, porque eu fui selecionada num concurso, eu conquistei essa vaga, ou eu fui contratada, porque estava precisando de outros processos até políticos, não é? Porque essa é a nossa realidade. E aí eu vim, mas eu tenho que vir de corpo e alma, eu tenho que fazer a diferença na vida dessa pessoa. Porque eu quero lembrar dessa minha tia, dessa minha professora, como um sinal que eu tenho, que eu me lembre dela, de uma palavra, de um carinho. E a gente lembra. A gente lembra. Se eu mandar vocês aqui pensar que foi as primeiras professoras de vocês, a gente não lembra quando a gente tem 3, 4 anos lá. As lembranças são muito esquecidas, porque os neurônios e o cérebro ainda está em desenvolvimento. Mas a partir de 4, 5 anos, a gente já tem lembranças muito fortes que nos estruturam, enquanto pessoa, enquanto personalidade. É ali o perigo onde nasce o preconceito racial, é ali o perigo onde nasce todos os tipos de diferenças e que nós, educadores, não alimentamos. Se a mãe chegar com um brinquedo e disser assim, olha, não brinco com ninguém, esse brinquedo é sagrado, porque quando ela virar as costas, a gente empresta ela um pouquinho. Deus seu. A gente desmancha tudo isso em nome de quê? Da pedagogia. Em nome de quê? Das relações sociais que aquela criança vai se estruturar ali também. Em nome de quê? Da socialização secundária, agora eu vou ser bem acadêmica. A socialização secundária que ela vai viver enquanto ser humano, porque a primária social ela está vivendo na família, na escola, no entorno da casa dela. E a escola estrutura também como instituição social a socialização secundária. Então eu queria dizer a vocês assim, que acreditem. Todo o processo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que acreditar que a gente faz a diferença na vida dessas crianças. E eu tenho que acreditar que eu vou elaborar o meu melhor currículo local para garantir a essas crianças a sua própria identidade e o seu reconhecimento. Porque eu não sei o que elas vão ser no futuro. Vou fazer a pergunta aqui a vocês. Quem é que sabe aqui a profissão do futuro? Vocês estão educando para aqui? Para quais profissões? Alguém tem certeza? Não. Não temos mais. Então, se eu não tenho certeza do que essa criança vai ser no futuro, eu não posso rotular essa criança e decretar a morte social dela. Cuidado com isso. Estou achando que esse menino aqui não vai dar para nada, não. Essa aqui, com aquela mãe drogada, isso aqui, mulher, isso aqui, ó, está meio caminho para ir para a marginalidade. Não façam isso. Não decretem a morte social de nenhuma criança agora. Eduquem com o seu melhor, na esperança que você está estruturando um ser humano e que esse ser humano pode ser cidadão do bem que todos nós queremos. Esse cidadão que faça a diferença na sociedade e que nos encontre lá na frente e nos dê um abraço dizendo, você foi a minha professora lá na creche. E isso é um salário, é um valor que a gente ganha que é imensurável. Você não sabe nem mensurar a alegria de você encontrar lá na frente um aluno e ele te abraçar ou lembrar de você e do seu nome. Já é para a gente um grande ganho. Então, acredite nesses alunos. Vamos embora. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa aí, depois eu passo para vocês. E a gente veio nessa intenção aqui de discutir com vocês. E esse lugar, está um pouco claro, mas esse lugar aqui, onde está a Bahia, isso é um mapa, porque vocês não estão vendo. Ele é um lugar de muito significado cultural para a Paraíba, porque aqui é um dos espaços do nosso primeiro processo de colonização. Ele é um lugar de muita passagem. Bahia, ela tem um entroncamento geográfico que é muito interessante.
Porque quando você vem na BR-101 ou BR-130, é aqui que a gente se encontra, então tem um entroncamento. Essa BR aqui passa milhares de pessoas todos os dias, com engarrafamento ou não. Eu já passei várias horas em engarrafamentos aqui, não é? É uma cidade de paisagem, é uma cidade que tem muita oficina, é uma cidade que tem um comércio, tem mais o quê? Ela está dizendo. Postos de gasolina, porque como é de passagem, vai parar muito caminhoneiro, porque a gente precisa abastecer. Né? É uma cidade de que mais? Uma cidade. Olha, povo do bem. É uma cidade que tem essa parte do mangue muito forte. Então tem uma cultura local muito forte. A mata do Xenxen. Então é isso aí que tem que estar no currículo local. Por que mudou o nome? Olha aí. Eu até fiz uma incursão aqui pela história de Bahia. Porque se eu vou falar de uma identidade local, eu tenho que conhecer o lugar que eu estou pisando. E é isso que vocês precisam, que os alunos reconheçam essa história, reconheçam esse local. Então isso aqui é realmente um currículo. Todas as iniciativas que vocês fizerem, de tudo que vocês acharem importante, complementando a base nacional comum e o currículo do Estado, isso é currículo local. A festa do Dia das Mães, faça não a festa do Dia das Mães, faça não. Elas escolhem para dizer assim, ou crescer em futuro. Não tem nem a festa do Dia das Mães. Mulher, não tem nenhum bolo, não. É aquela mãe que nunca foi nesse dia, vai, viu? E não vai falar da criança, não, porque ela vai lhe esculhambar também. Eu não vim aqui, não. Mulher, tu viesse falar do meu menino, foi da minha menina, vim aqui para isso, eu vim aqui com a festa. Oxe, depois nós resolve isso. E tem que ter bolo e refrigerante. Festa, numa representação social, festa é um local que tem que ter refrigerante. Já percebeu isso? Como isso é? E bolo. É tanto que o menino correu, porque ele sabe que tinha um bolo, né? Não. Olha lá a festa. É uma festa de inauguração, que está lá o bolo. Porque sabe que o bolo vai atrair o povo, minha gente. E distribuindo. E a criança foi o quê? Pipoca. Ela estava lá, era bolo e pipoca. Entendeu? A fila estava grande ou estava mais ou menos? Muito bom. Vem cá, professor, diz aqui por conta da gravação, né? Chega cá. E aproveita que ele está vindo para o pessoal que vai nos assistir depois, que a gente está deixando um enorme abraço, certo? Então, nosso coleguinha aqui vai colaborar também. Bom dia a todos. Ela falou que é a professora. E assim, o ano passado na escola Jair Rodrigues, a gente fez o chá da vovó, assim, a professora, a gente numa reunião assim, e ela disse, vamos fazer, Márcio, vamos fazer. E a gente fez o convite assim, aleatório, vamos fazer o convite. E foi muito bacana porque, assim, foi uma coisa inesperada, e aquele abraço, a vovó, assim, a gente preparou um ambiente musical. Então foi uma coisa que eu não esperava. Então, você falando de dados aqui, culturalmente falando, foi muito bacana. Pergunta que não quer calar. Por que exatamente o dia da avó? As crianças são criadas pelas avós? Sim, com certeza. Principalmente no local lá, a comunidade da gente, a mãe vai trabalhar e geralmente a carga fica assim, na maioria das vezes, com as vovós. E a gente pensou nesse momento, vamos trazer isso porque vovó é mãe, entendeu? É amiga, então deu tudo certo. Tem vovós aqui? Estão estragando as crianças? Vamos investigar controvérsias. Todas as filhas que eu conheço dizem assim. E as crianças já sabem, viu? Que pegar pelo coração. Aquilo que a mãe nega, a avó dá. Toma. Não é assim? Aí as filhas às vezes dizem assim, quando eu era pequena, a senhora não permitia isso, porque está fazendo nada. Não, deixa o bichinho, deixa o bichinho. É um outro tipo de afeto, é um outro tipo de amor. E nas constituições ou configurações de famílias que a gente tem hoje, né? Tem crianças criadas por avós, crianças cuidadas por tio, né? Nós temos crianças de casais e de famílias muito complexas, famílias homoafetivas. Nós temos família que, tipo,
Eu me casei e tenho um filho. Aí me separei. Aí eu tenho um companheiro que casou também e tem outro filho. Aí nós nos casamos e já temos filho. Nós temos famílias que é só a mãe, chefe de família. Nós temos família que é só pai que cuida. Eu tenho uns alunos do ensino médio que eu sempre pergunto, como é a sua família? Para conhecer mesmo. Aí eu lembro de Gustavo. Aí ele disse assim, professor, lá em casa eram 7 filhos. Minha mãe e meu pai se separou, ficaram 4 filhos com meu pai e 3 filhos com a minha mãe. Eu fui criada com meu pai. Porque ele era muito assim, o menino era muito ativo, a gente ia organizar, ele já sabia fazer tudo. Eu disse, quem foi que lhe ensinou a fazer isso? Ele sabia, professor, porque eu fui criada com meu pai, então lá em casa a gente tinha que cozinhar, passar, lavar roupa, fazer tudo. Aí eu me interessei, né? Aí fui perguntando, e o seu na sala? Aí Gustavo foi, aí ele foi o principal articulador da conversa ali, aí Gustavo disse assim, nós tínhamos que fazer. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta, de que foi a decisão de dividir a família? Ela disse, do juiz, nós éramos maiores, minha mãe não podia ficar com os 7 filhos, então ele pegou os maiores e na audiência nós fomos inclusive ouvidos, porque eles já tinham idade, e aí disse, você vai ficar com o seu pai, porque você já tem mais autonomia. E essas crianças precisam mais da mãe, pela representação social de família, que a mãe é mais maternal, vão precisar mais do carinho da mãe, não posso apartar. Inclusive, na época tinha um bebê. Ele disse, o bebê fica com a mãe até porque mamava, né? Enfim, mas não é isso a nossa realidade? Então, esse dia das avós, é o dia das famílias, é tanto que as escolas repensaram muito, quando falavam dia das mães, ou dia do pai, aí criaram logo o dia das famílias, porque aí engloba todo mundo, né? E eu achei muito bacana as escolas que fazem isso, porque eu sou filha de pais separados. E a maior angústia minha é que eu nunca tive, minha mãe nunca ia pro dia das mães, porque ela trabalhava. Que é outra coisa muito complicada, é que às vezes os patrões não têm essa sensibilidade de liberar as mães para participar do acompanhamento dos filhos nas escolas. Não acontece no Japão. No Japão elas são obrigadas, inclusive, a ir acompanhar os filhos. Dentro do trabalho tem que liberar, tem até uma lei local que, lá do Japão, que, de certa maneira, obriga, porque uma lei obriga, né? As mães a acompanhar os filhos. Eu tive uma colega em Vazar, que ela morou lá, é casada, e ela disse que, inclusive, tudo eles perguntam para as mães. Então, os trabalhos lá, que estiver conversando, no final tem a recomposição da aprendizagem, viu? João, o exercício já está pronto? Pronto. No final, vou aplicar a atividade, viu? Um portfólio com várias imagens para vocês. Né? Vou fazer até uma roda de conversa. Vai pegar, inclusive eu já recebi uma sala, ainda bem que a gente está num espaço que tem local de liturgia, de muita coisa. Eu já vou levar um pouco para fazer uma roda de conversa. Vai ter já que a resolução da educação infantil. Viu? Estou só avisando. Né? Então vamos seguir. Então, gente, sejam bem-vindos. E aí, nessa nossa conversa, a gente vai desse aluno. Né? E aí eu vejo essa charge que eu acho muito significativa. Né? Quando você chega para essas famílias de diversas configurações, que fala que todo brasileiro tem direito, aí a mãe, olha, foi de 88, logo que a Constituição estava na discussão da promulgação. Agora, olha aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Isso parece que não mudou, né? Porque a desigualdade nos estrutura nesse país. Então, é isso. E educar é intervir no mundo, sempre. E quando você está fazendo essa intervenção, você está fazendo por pessoas. Eu estou falando aqui para um público que cada um de vocês, inclusive eu, está reelaborando de sua própria maneira. Nós não somos seres iguais, nós somos seres únicos. Então, quando a gente faz uma atividade, uma intervenção pedagógica, uma possibilidade de ensino, uma possibilidade de aprendizagem, eu estou formando seres humanos que vão interpretar aquilo de forma diferente.
Pode até ser semelhante, mas de forma diferente. Por que eu estou falando isso? Porque não existe formação humana sem ela ser integral. É tão importante a criança estar na creche nos anos iniciais, reconhecendo lá, com 5 anos, no pré-2, eu não sei como chamam aqui. É isso? Infantil 5. Pronto, a categoria aqui, ó. Já, você é a professora do Infantil 5, quem foi que falou? É você mesma, né? Olha, né? Quando ela está lá, ela pode até relatar para a gente alguma dessas atividades, reconhecendo as letras do nome. Porque a gente não escolariza, mas a gente já oportuniza elas esse letramento, né? Seja o social, o letramento com a língua, com as linguagens. Quando ela está lá fazendo esse reconhecimento, é identidade, é tanto que um dos eixos da educação infantil ainda é identidade pessoal e identidade social a partir dos campos de experiência, né? Então, quando você está fazendo isso, você está cumprindo isso aqui. Eu quero a formação integral. É tão importante para essa criança ela reconhecer as letras do nome dela, que poderia ser para todo cidadão brasileiro que estivesse numa aldeia, ou no quilombo, ou no presídio, ou num circo, ou em qualquer processo de educação formal, que a gente chama de educação escolar, como essa festa que vocês fazem das crianças, como a festa que ele fez no dia da avó lá na escola dele, como a festa das famílias que algumas escolas fazem. Isso é currículo, isso é formação. Todas essas relações sociais que a gente estabelece, dessa vivência de um projeto, quando a gente dança na escola, quando faz essa quadrilha junina, isso é currículo local. Isso tem uma importância imensa na formação de uma criança e do ser humano, porque você está trabalhando nessa parte local. E isso é educação integral. Ele não veio para essa creche, está iniciando uma vida escolar dentro de um sistema, só para reconhecer o nome, só para reconhecer maior, menor, pequeno, a coordenação motora. Ele não veio só fazer isso. Ele veio se relacionar com o diferente, ele veio sentar com o outro, ele veio resolver conflitos por conta do egocentrismo da criança. Certo? E isso é tão importante, ele veio participar dessas festas, porque elas formam a nossa identidade. Você já pensou, você está no Nordeste brasileiro, que tem uma tradição ibérica, isso ainda é medieval. As festas juninas, elas são medievais. Eram as festas profanas daquela concepção ali de sociedade. E essa festa junina acontecia em junho justamente porque esses santos católicos. E agora, Ivete, eu me lembrei da filosofia medieval, a patrística. A patrística era uma filosofia dos 7 séculos, onde se formava a doutrinação da igreja católica. E aqueles padres, por isso que é patrística, porque vem de padres que formavam. Entre Agostinho, Tomás de Aquino, todos aqueles doutrinadores da religião católica, que ela é fortemente no Brasil. E nós temos essa tradição que essas festas ganham uma vivacidade, elas ganham um colorido no Nordeste brasileiro, por conta justamente da mistura dos povos, entre africanos, esses europeus que vieram, franceses também, e também os povos indígenas, que aqui ou morreram ou resistiram. Então tem um significado. Você já pensou numa creche, você não tem uma festividade junina? Tem alguma creche aqui ou escola que não fez a festa junina? Gente, faz parte do calendário escolar. Está arraigado na nossa cultura pedagógica. É verdade ou não é? E se você não fizer aquela festa, fica um vazio curricular. Porque tem uma identidade. Essa festa junina precisa ser registrada como aula. Essa festa junina precisa ser planejada, que assim vocês fazem um planejamento pedagógico. E essa festa junina é currículo escolar. Então, quando as coordenadoras ou gestores sentarem com vocês que disserem assim, a gente precisa fazer esse currículo, precisa mesmo. Você não pode se negar, não. Por que você não pode se negar? O artigo 12, 13 e 14 lá da LDB está dizendo que você vai participar dos planejamentos. Inclusive, nós conquistamos que esse planejamento é pago hoje, dentro do PCCR. Né? Tem umas horas de departamentos que já estão pagas, então a gente não está fazendo algo de graça.
não é? E segundo, porque foi uma conquista nossa, porque a gente dizia, todo mundo a gente dizia isso. Gente, o professor não é só na sala de aula. Tem professora que foi com uma festinha ali, quando terminou a festa, ela saiu recolhendo as sucatas todinha do mundo que tinha para fazer uns desenhos com as crianças. Professor de educação infantil, se brincar, a casa é um depósito, viu? Da escola, é uma extensão da escola. A gente faz isso. Quando eu estou lá recolhendo, eu estou planejando. Eu estou levando um tempo da minha vida recolhendo. O professor resiste no sistema aulas. O professor precisa de um tempo para avaliar relatório. Vocês fazem muito relatório. A gente precisa ser pago por isso. Conseguimos, né, Ivete? Na sua época nem tinha isso. Era só sala de aula. Inclusive os contratos eram assim. 20 horas aula. Você está recebendo. E o restante que ficou? E o tempo em casa? E o marido que eu deixei de fazer não sei o quê? Porque eu estava ocupada. E a festa que eu não fui? E a feira que eu deixei para fazer depois, porque lá na minha escola tenho que levar um planejamento. E se eu não levar hoje, não vou ter tempo. Então hoje não é o dia de fazer a feira, porque eu tenho que amanhã entregar. Aí a gente começou a provar para os órgãos legisladores que nós precisaríamos, era um trabalho que precisava ser reconhecido e que precisava ser pago. Conseguimos uma conquista, um terço da carga horária do professor acabou sendo dedicada a esses processos, não é? Então nós não estamos fazendo favor, minha gente. Não venha dizer que a coordenadora me chamou agora para a gente discutir o currículo local, que é um direito das crianças, de muita coisa que inclusive a gente faz. Eu só quero botar num papel para chegar ao Conselho Municipal de Educação e dizer, ó, conseguimos, nós temos aqui várias possibilidades de currículo local, com temas, conteúdos, datas comemorativas, festividades, temáticas, que também é um direito dessa criança. Então você não pode se negar a fazer isso. Como se negar? Não pode negar porque é um direito da criança, ela é constituída do direito. E foi uma conquista nossa, como educador de educação infantil. Segundo, lembra do que eu disse? Ela é o financiamento da educação de Bahia, que financia meu salário e todos os processos de escola. Terceiro, eu estou formando um ser humano que eu quero que ele seja melhor. E que eu não posso perder ele para nenhum outro processo que não faça ele ser constituído como uma pessoa boa, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa inclusiva, como uma pessoa democrática. Eu não posso perder de vista. Então, não posso me negar. Nem registrar o que eu já faço, nem pensar outras possibilidades do que eu posso fazer. E fazendo agora uma incursão, porque nosso currículo ele mudou muito. Lá dos idos do final do século passado, aos 23 anos que estamos no século 21, mudou o mundo, mudou o currículo, mudaram as pessoas, mudaram a nossa socialização. Hoje eu faço uma socialização digital. Eu estou no grupo de WhatsApp, né, coisa que eu não estaria. A geração nerd, eles são nossos alunos, eles nasceram dentro dessa tecnologia, eles não sabem o que é um datilógrafo, eles não sabem o que é um retroprojetor, eles não sabem o que é. Vamos pensando. Menina, vocês faziam papel, viu? O cheiro do álcool, depois apareceu um miniógrafo de tinta, que era a mote, era você coisando mela nas mãos todinha. Né? O álcool, quando borrava, saía umas folhas, era gasto de papel, era um desperdício de papel imenso, porque ficava borrado. Se não botasse direito a tinta, eles não sabem o que é isso. A gente apresenta a eles como uma memória. Para a gente é uma vivência, é uma identidade. Para eles é a história que precisa ser contada para mostrar a história da educação desse país. Então, nós estamos em outras linguagens, o mundo mudou, minha gente. Como é que vai ser o mesmo currículo? Nós estamos educando para profissões que a gente não sabe quais são, certo? E uma retórica que a gente viu ontem, na palestra que nós estávamos, que às vezes a gente escuta algumas coisas que parecem tão deslocadas de lugar. Por exemplo,
quando se pensa em reter um aluno. Aí eu vi um grupo de professores se organizando para reter aluno, para falar com a secretaria numa cidade que tinham tirado a autonomia dele reprovar o aluno. Aí eu disse, nós precisamos de autonomia para reprovar aluno. Aluno veio para assistir escolar para ser reprovado. Eu trago um aluno do Busca Ativa hoje, que ele está num processo social terrível de negação de direitos, muitas vezes de constituição de família, de vida. Aí eu trago esse aluno agora e vou dizer a ele, vou logo avisando uma coisa, viu? Você veio para a escola agora, vai ter a frequência, tem não sei o quê, e agora você não vai passar não esse ano. Foi para isso que eu trouxe esse aluno. Enquanto sistema, enquanto rede de proteção social trazida pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público, ou por quem quer que seja, não, eu vou acolher porque eu estou fazendo o quê? A formação básica dele. Eu quero que ele desenvolva conhecimentos, eu quero que ele desenvolva competências para o futuro, eu quero que ele gere habilidades. Quando vocês estão fazendo uma atividade de coordenação motora, vocês estão fazendo algo extremamente importante, que é ter habilidade na mão. Eu preciso dessa habilidade, porque nas profissões do futuro, nós somos seres constituídos da mão e do cérebro. Enquanto ser humano, nós temos uma enorme evolução biológica, que é essa relação da mão com o cérebro. Nós somos os únicos seres vivos que temos essa agilidade na mão. Eu posso me encostar, eu posso cutucar. É assim que as crianças fazem, porque elas são seres humanos. Eu posso digitar, eu posso manusear no digital, o celular. E aquilo que a gente faz, a gente está desenvolvendo essa coordenação motora fina. Por quê? Porque eu vou pegar em objetos e ferramentas. Eu posso pegar uma tesoura para cortar. Eu posso botar uma linha numa agulha na vida. Eu posso catar um feijão. Isso é extremamente importante nessa fase de vida. Porque você está movimentando os dedos, que está ligado a neurônio no cérebro, que tem processo de psicomotricidade, como se diz. E se eu vou fazer tudo isso, brincando, cantando, a partir de uma atividade, eu ainda estou trazendo algo extremamente importante, que é a emoção e o prazer. Lembro-me de uma mãe no escola de Remígio. Tinha uma professora, recém-saída da universidade, recém-passada num concurso, e ela com todo aquele arcabouço, né, da psicomotricidade, trabalhando com as crianças, porque a educação infantil tem barulho, a educação infantil tem movimento. Anos iniciais a mesma coisa, se canta, se dança, se movimenta, se corta, se rasga, não é? E tem papel, e tem cola, e tem lápis, né? E a professora cortando o ar, fazendo uma atividade, dos meninos tudo com as tesouras na mão, cortando o ar e andando pela sala e vamos cortar o ar, veio uma mãe. Aí eu olhei assim, isso é um negócio sem futuro. E eu trouxe esse menino para correr, foi? E eles vieram para brincar e tudo com a tesoura na mão. E as professoras doidas, com as tesouras na mão, e esse menino correndo de um lado para o outro com a tesoura na mão. Aí eu era coordenadora, eu me aproximo da mãe. Que essa escola tinha educação infantil e tinha todos os anos, o ensino fundamental completo e tinha a educação infantil só a pré-escola. Não tinha a creche, não. Eu me aproximo dela. Eu digo, não, ela está fazendo... Não, mulher, isso não é atividade, não. Não estou vendo ele riscando nada, escrevendo nada. Olha a representação da escola. Aí eu chamei a professora. A mãe foi embora, chamei a professora. Mulher, a gente tem que ter uma conversa com ela. A gente tem que explicar o que é que nós estamos desenvolvendo nessa criança. Aí, quando foi no outro dia que ela foi trazer a criança, a professora disse, sim, nega, porque assim, a gente tem que ter uma linguagem bem de amiga, né? Porque eu quero a relação com ela, eu quero uma relação boa com ela. Eu não quero brigar com a mãe, eu quero que ela seja minha aliada. Sim, nega, vem cá. Aí a professora era bem engraçada, ela tomava a mão assim nos quartos, igual a mãe fazia, que a mãe era bem assim, minha barraqueira. Sim, nega, vem cá. Aí ela se sentiu muito ali, à vontade, talvez pelo acolhimento. Ela disse, não, eu queria até lhe dizer uma coisa. Qualquer dia vem a
antes de nossa aula, aí ficou, né, tentando convencer ela. Minha filha, ela disse, sua menina está tão desenvolvida, nós fizemos uma atividade com a tesoura, assim, das mãos, tomagens. Não sei, começou a explicar, bem pedagogicamente, ela tinha todos os arcabouços acadêmicos. Aí no final ela disse assim, tudo isso é a psicomotricidade. E eu vou lhe explicar o que é a psicomotricidade, certo? Motriz é a motor, a mão, e psique que está ligado ao cérebro. Tudo que a gente está fazendo, o cérebro está desenvolvendo, certo? Aí ela fez, menina, é isso tudo. Aí eu vou saindo com ela ficou bem pensativa. Quando eu falei assim, menina, que professora boa, não é? Menina, agora essa creche vai para frente. Olha, agora eu estou vendo que a minha menina vai aprender muita coisa. Entendeu? Porque muitas vezes falta esse diálogo com a família. E eu já estou dando uma dica didática. Ao fazer o currículo local, tudo que vocês colocarem, desse a mais para compor esse currículo integral, ter um momento depois com as famílias. E explique esse a mais. E uma, como é que eu explico isso? Eu explico isso numa reunião de pais, daqueles que vieram. E vou dizer, nós fazemos essas ações. Onde é que entra o currículo local? Nas ações que a gente faz. Então, nós fazemos essas festividades, nós temos esse projeto. Aqui na nossa escola tem a roda de leitura do dia. Nós escolhemos essa série, inclusive aqui nós estamos lendo um livro infantil de uma professora da nossa rede. Porque ela publicou um livro infantil e está sendo muito bacana. E a gente vai botar no acervo literário também. Tem uma pessoa aqui de Bahia que é uma pessoa contadora de história na comunidade, um guardião da memória de um bairro, de uma localidade. E a gente vai ter uma ação nesse currículo local, que é trazer essa pessoa para contar suas memórias. Isso é currículo local. E precisa estar registrado. E aí as mães vão se identificar. A senhora, dona Terezinha, venha cá. A gente, inclusive, quer que a senhora venha relatar como foi que a senhora consegue fazer aquela tapioca. De onde aprendeu, de onde a senhora... Isso tudo é currículo local. Currículo local não é uma coisa fechada, não é um documento burocrático, é uma força viva da escola. É aquilo que traz o prazer para a escola. É aquilo que traz a nossa identidade. É o espaço conquistado na LDB de ter uma complementação curricular. Que eu vou até dizer um nome acadêmico aqui, que nós chamamos de flexibilização curricular. O que é a flexibilização? É que eu posso ter temas nesse ano letivo e no próximo ano eu posso ter outros. Eu posso ter iniciativa que eu coloquei no ano de 2023, quando chegar em 2025 eu posso mudar. Porque ele é vivo, ele é dinâmico. Por isso que as propostas pedagógicas das escolas, elas precisam ter essa clareza. Que tudo que eu colocar ali também é currículo local. Ok? E aí, eu não vou ler. Isso aqui foi a trajetória da própria BNCC. A gente precisava desse documento como norte. E depois vocês vão ter acesso a esses slides. Então, a gente tem toda essa trajetória de como foi construída. E a gente está agora no momento da construção dos currículos locais. Porque se o Estado brasileiro já norteou uma diretriz geral para o país do que pode estar acontecendo em todo o território nacional, em todas as escolas e creches, da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, eu preciso agora colaborar com um direito dessas crianças, dessa parte diversificada. Porque essa questão da BNCC é uma projeção do neném para o Enem. A gente projetou o que esses alunos podem desenvolver em todo o território nacional. Como eu sou uma das elaboradoras da BNCC, então eu me lembro de todas as discussões de um ano e meio em Brasília que a gente ficava se perguntando o que é extremamente necessário para o país. Mas a gente não podia mexer em hipótese nenhuma na construção de um documento que fosse orientador do currículo local. Por quê? Porque nas aldeias tem processos que eles precisam colocar. E são muitas aldeias do país, entre indígenas, tradicionais e não tradicionais. Eu não posso invadir o espaço do quilombo, porque tem coisas que é daquele próprio quilombo, que é a identidade que precisa constar no currículo. Eu não posso invadir uma região, diga aqui uma região de Bahia.
um local aqui de Bahia. Pronto, eu não posso chegar lá impondo algo, né? Por que eu não posso fazer isso enquanto Estado brasileiro? Porque aqui nem a lei permite, tem a parte diversificada. E preciso ter essa flexibilização curricular. Por quê? Vão para onde? Fazer o quê? Com quem? Hein? Vão para onde? Ei, moça, vão? Sim, direito básico, pode ir. Tem que ter controle, meu filho, porque se sair não se volta não, viu? São crianças, corre, brinca, pula, cai, certo? Não é desse jeito o movimento, então eu tenho que me importar, porque depois vai vir, ó, lá da secretaria. Foi o que aconteceu com aquela criança, a mãe foi lá na secretaria enredar. E ela chegou com tudo, viu? Com tudo. Aí a melhor forma quando vier, você diz assim, peraí, a gente vai discutir tudo junto, e a gente vai levar lá na sala de aula. Para ver por que foi que... Deixa as crianças falarem. Porque foi que eu pedi para Moisés ficar calado. Moisés não, né? Cauã hoje. Como é o nome do menino hoje? Ó, Gabriel Lucas. Tinha uma menina que foi fazer uma matrícula na escola, o nome era Julieta. Eu estava chegando na escola, lá em Remígio. Eu fui perguntando, por que Julieta? Essa mulher tu não disse nada, que ganhou o Big Brother. Aí eu disse, pois é, tu estás escutando o nome, esse é ele. Eu achei o nome muito bonito, ela é uma menina muito bacana. E ela de Campina Grande, da Paraíba. O nome da minha filha é esse mesmo. Você foi muito bem, tá ótimo. Bati logo o pino na hora. Eu disse, tá ótimo. Primeira filha dela, ela tem o direito, né? Mas não tem esses nomes, né? Então, é isso, gente. Então, essas crianças, certo? É o que são a alma da nossa vida, da nossa escola. Entende? Então, a BNCC serve para equalizar, mas o currículo local serve para diferenciar. Botem isso na cabeça. Ele já foi feito para as diferenças. Então, se a gente está numa aldeia indígena, eles precisam colocar sua identidade lá. Você imagine que agora eu estou dando aula no Brasil. Que eles também são cidadãos. Pagam 3 tipos de tributos, têm direito à educação, porque a educação é para todos. Tem até uma resolução do Conselho Nacional dizendo da educação privativa de liberdade. Estou lá. Gente, vai aparecer coisas que é do mundo ali. Imagine eu agora numa comunidade do campo, o quanto de riqueza não tem naquela escola do campo no entorno. As propriedades, quem eram os donos, as heranças, não é? Quem foi que doou? Muitas vezes até a edificação, o próprio prédio daquela escola tem uma história com o proprietário local que doou o terreno. Da família, da primeira professora. Então, tem essa identidade que também, bota isso na cabeça de vocês, precisa ser tratada pedagogicamente nas escolas. A escola tem que tratar pedagogicamente as diferenças. Que sejam elas religiosas, que sejam elas culturais, que sejam elas da linguagem. Então, quando o menino chegar a mim, gosta, né? Será que vão aplaudir os alunos lá? Lá a gente vai fazer o quê? Tratá-las pedagogicamente. Ó, como é o nome da menina lá? Que alguém diga aí. Juliette, vem aqui. Minha filha, ela é criança, ela está aprendendo o que ela está ouvindo. É o processo de socialização primária que ela está vivendo. Aí você vai mostrar a ela um repertório de palavras que ela pode expressar quando está com raiva. Porque a língua portuguesa é muito rica. E aí, essa sua linguagem, que é própria e legítima lá do seu grupo, você vai viver em outros grupos sociais. Então, você precisa se apropriar também de outras linguagens. Ó, igual na escola. Essa é a frequência, entendi. A secretária disse, pega a frequência que eu tenho que justificar tudo, né? Era igual no MIT, naquela época do remoto, a gente tem que participar de tudo, tem que ter uma frequência, o Ministério Público vai pagar o salário deles. E esse povo está trabalhando, a educação não parou não.
digital, não. Ou estou trabalhando tanto no mundo, tem professor que não sabia nem pegar no mouse, já aprendeu a pegar no mouse, não sabia fazer um meet. Ou os grupos de WhatsApp, era um aperreio tão grande, a gente aprendeu tudo. Sabe por quê? Porque nós somos sujeitos aptos a aprender. E os nossos alunos são esses alunos digitais. Que a mãe já chega e dá um celular, que antes quem fazia esse papel era a televisão. Quando a mãe estava irritada, ligava a TV e eles passavam a tarde todinha. Imagina o pica-pau amarelo quando esses meninos chegavam na escola gritando. Era fazendo tudinho do pica-pau. E você, meu Deus, uma violência. A mãe, mas não tem jeito não, não pode partir esse pica-pau é tão ruim no mundo, dá nos meninos, faz não sei o que, não sei o que. Era desse jeito. É a mesma coisa. São processos sociais. Entendeu? Então ele chegou com esses palavrões, a gente não vai pensar assim, ó. Estou ofendida, vou sair dessa escola porque esse menino só me chama de você. Entendeu? Não, eu sou a professora. Eu vou moldar o comportamento. Por quê? O que é aprendizagem, minha gente? Uma mudança de comportamento. E se uma criança chega no começo do ano usando essa linguagem, que não é adequada socialmente, mas ela tem uma legitimidade lá no grupo que ela vive. Porque se ela está sendo dita, tem uma legitimidade. Alguém a usou, alguém se comunica com ela. E eu estou dizendo para ele que o mundo é muito além daquela comunidade, que existe um mundo a desvendar de conhecimento e de possibilidade de vida para aquela criança. Eu começo a moldar. Quando ela chega no final do ano, ela já diminuiu os palavrões. E vocês são mestres nisso. Quer ver? As palavrinhas mágicas que estão nos cartazes na sala. Quando a gente bate numa sala de educação infantil ou de anos iniciais, tem logo o que pode e o que não pode. Contrato didático, cada um dá um nome. Não é assim? Olha, combinados. Aí quando eu digo assim, rapaz, aí já engulo, né? Porque se o combinado rima, aí a criança, não é? Aí ela pode repetir em você. Por quê? Porque educar nessa fase, e outras também, mais especificamente nessa, é um ato de paciência. É um ato de persistência. É um ato de recorrer todo dia. Se todo dia ele falar esse palavrão, todo dia você faz uma intervenção. Porque você está moldando os seres humanos que são sujeitos sociais. Então, essa BNCC que traz essa possibilidade, não é? Ela também nos traz essa fase da gente fazer essa reelaboração curricular. Certo? E quando a gente vai fazer essa questão local, a gente faz o quê? A gente vai ter que pegar. Cadê a coordenadora? Ela? Pronto. Venha para cá porque o pessoal tem que lhe ver no vídeo, eu estou ligada aqui, área digital. Né? Então, a coordenadora, a primeira coisa que vocês precisam fazer no seu processo daqui é justamente visitar essa proposta pedagógica. Ir lá, ver o que tem. É olhar para vocês e dizer o que é que a gente faz para além do que está prescrito na BNCC e das diretrizes do município. Eu preciso saber disso. E eu vou dizer de uma forma bem simples como é que você faz. Posso ajudar? Como foi que a gente fez? Vou abrir agora um documento aqui. A gente tem uma proposta, depois da BNCC, a gente teve a elaboração do currículo do Estado. Por quê? Porque a gente estava no Estado da Paraíba, e como a gente estava no Estado da Paraíba, a gente precisava ter um documento. Né? E como lá está prescrito que tem a parte comum e tem a parte diversificada, que é tudo isso, então a gente precisava ter um currículo de território. E o caminho é sempre esse. Ó. Eu tenho a BNCC, que não é currículo, preste bem atenção nisso, ele é um documento do Conselho Nacional de Educação dizendo assim, esses alunos do país, da educação infantil, ensino fundamental e médio, têm direito a isso. Qual é a diferença? Porque lá está prescrito direitos de aprendizagem. Lá não está dizendo que é objetivos de ensino, são objetivos de aprendizagem. Qual é a diferença nessa categoria?
grande. Porque o objetivo de aprendizagem, ele está focando no aluno, é aquilo que o aluno tem direito, é o que ele tem o direito de aprender. Agora, ele não tira a autonomia do professor. Por que não tira? Porque nós temos liberdade de cátedra. A metodologia, o recurso que eu vou usar, como vai ser minha aula, eu não posso tirar porque a lei não permite. Então, quando aqueles professores se juntavam para ir falar com a secretaria, dizer que tem a promoção automática e eu quero autonomia para reprovar o aluno, certo? Eles estavam fazendo insanidade. Porque essa autonomia já tem. O que o sistema está dizendo é que para você reter um aluno, que não existe a palavra reprovar na literatura e nem nas leis brasileiras, para você reter um aluno, você precisa ter se cercado de todas as possibilidades, inclusive com os órgãos reguladores do direito do aluno, porque a educação no Brasil é rede de proteção social. E você está inserido numa rede de proteção social, então a sua autonomia é relativa ao contexto. Então, quando se estabelece uma norma que alguns alunos precisavam dessa questão da promoção automática, existe toda uma análise do que foi feito antes, inclusive da infrequência escolar, que a gente precisa encaminhar ao Conselho Tutelar. Tá? No Estatuto da Criança, que está completando 30, completou agora, né? 33 anos, né? E está onde? Na LDB. Então, eu tenho que me cercar. Eu não estou tirando a autonomia de ninguém. Por quê? Porque a educação no Brasil se faz no coletivo, se faz no colegiado. E para eu reter um aluno, olhem para mim agora, bem sério, eu só posso fazer no conselho de classe. Porque é o órgão colegiado da escola. Eu não tenho como ter essa autonomia, porque, inclusive, eu preciso dividir minha angústia. Eu preciso que fique relatado todas as minhas tentativas de botar esse aluno para frente. Então, eu preciso de uma ata e eu preciso de um conselho, que é um colegiado de identidade da escola, para ficar tudo arquivado, porque isso aqui é um processo de educação escolar. Tem que ter processo, tem que ter registro, tem que ter instrumento, tem que ter a burocracia do Estado, para eu poder conseguir provar o porquê ou não dessa retenção. Então, eu já tenho autonomia relativa. E voltando para cá, então eu pego o currículo da rede do PPP. Quando a gente pensou, qual era o currículo do Estado da Paraíba? Deixa eu pegar aqui. Eu vou mandar para vocês, e vocês são autônomos, vocês vão ler tudo isso. Então, para elaborar esse currículo do Estado da Paraíba, foi feita uma comissão, inclusive a gente coordenou. Essas moças aqui, ó, essas três, inclusive França, era da secretaria aqui de João Pessoa, Francineide, ó, conhece, essa aqui conhece tudo, viu? Quer um parceiro de experiência, vai aqui com ela. E aí, a gente foi pensar no território, foi o que a gente fez, a gente colocou um monte de complementação à BNCC. E saiu então o currículo, né? Então, mostrando aqui todo o processo que a gente registrou, que era aprendizagem, né? E olha aqui a diferença. Quando a gente pega o currículo do Estado da Paraíba, aqui já é currículo local, essa parte de baixo. Ó, a gente colocou todos os campos de experiência, aqui um exemplo, no próprio documento. E a gente botou embaixo as vivências. Então, essa parte aqui é currículo territorial. É o currículo da Paraíba, que, por exemplo, lá em Minas Gerais, lá em São Paulo, pode ser outra coisa. Porque está se falando de um currículo territorial. É tanto que o nome era Proposta Curricular do Estado da Paraíba. Por quê? Porque ela é aberta. Ela é uma proposta aberta. Como foi que a gente foi fazer, então, um currículo local? Abri aqui. Eu já tinha a BNCC, deixa eu pegar o do infantil. Esse aqui foi lá de Remígio. Eu posso mostrar para vocês, porque eu pedi autorização, tá, Rede? Inclusive ao secretário Roberto. Então, olha só. A gente pegou o currículo do Estado da Paraíba, que já está alinhado à BNCC, não precisa fazer mais esse trabalho, porque já foi todo alinhado. E aí a gente fez os quadros. Ó, aqui, vamos pegar o exemplo, né? Bebês. Botamos tudo. Vivências, que está no currículo da Paraíba. E aqui embaixo, no mesmo documento, a gente não fez um outro documento. A gente abriu o quadro e botou experiências locais.
O que é que eu posso fazer depois disso? Coloquei todas as minhas experiências. E ninguém vai dizer assim, eu não tenho tempo, não, isso é muito chato, eu não vou fazer. Vai, porque suas crianças são um sujeito de direito. E eles têm o direito, eu tenho que botar no papel mesmo, certo? O que nós estamos fazendo das experiências locais, que pode estar lá no PPP da creche já e da escola. Coloquei. O que é que eu faço depois? Vamos lá conversar com o Conselho Municipal e com a Secretaria, se a gente deixa no próprio documento do Estado, e vocês podem fazer isso, não tem problema, por conta da parceria e do pacto que foi assinado, ok? Não tem problema, é uma decisão de rede, é uma decisão do sistema de Bahia. Ou eu posso, depois de fazer esse movimento, porque um quadro como esse é bacana, gente, porque eu posso comparar. E se eu comparo, se tem alguma coisa que a gente já faz, que está lá no Estado, por que eu vou repetir? Se já está lá, já é uma garantia. Se tem alguma coisa que eu pensei que nós fazemos, mas isso aqui a gente está mesmo é garantindo. Um campo de experiência lá da BNC, eu não preciso botar. Então, aqui, depois que eu fizer esse documento, esse movimento aí, o que é que eu faço? Aí eu tenho duas decisões. Ou eu deixo no próprio documento. Não tem impedimento pelo Conselho Estadual. Existe a resolução do CUIC da Paraíba dizendo que o próprio documento pode ser complementado por cada município. Então, vocês podem pegar o mesmo documento, editar e ainda botar assim. Proposta curricular do Estado da Paraíba e currículo local. No próprio documento. É editável. Ou eu posso dizer, não, vai ficar muito grosso. É muito papel. A gente vai separar o nosso. Mas eu preciso, no primeiro momento, didaticamente falando, ter os três para eu poder espelhar, para eu poder comparar. Feito esse movimento, como é que eu faço isso? Eu posso dividir por equipes, que é o movimento que vocês estão agora de construção. Eu posso dizer assim, pronto, tal lugar mexe com isso, tal lugar vê tal campo. E depois faz uma assembleia como essa. Chama o Conselho Municipal, que a secretária já está ali fazendo a ata da reunião, já estou vendo. Abre-se uma sessão, né, Ivete, do Conselho, o Conselho acompanha. Quando a secretária mandar esse documento para sair e baixar uma resolução, o Conselho já acompanhou tudo. Tu acha que o Conselho vai fazer algum adendo e dizer, não, tem que voltar por isso? Não, porque está acompanhando. Então, vocês ganham tempo, o Conselho acompanha, que é o papel, colabora. Vocês podem trazer outros parceiros para discutir, inclusive a UNCB, que aqui eu estou nessa representação como diretora de legislação e norma, mas tem outras diretorias que podem colaborar. Faz essa assembleia, aprova e edita, cumpra-se. Depois que o Conselho, gente, baixar a resolução, tchau. Só se alterar de novo, fazer outro movimento, voltar para o Conselho fazer um adendo ou baixar uma nova resolução. É isso. Não arrume trabalho difícil, não. Não pense que é coisa do outro mundo, não, que vocês já fazem. Porque tem professor que diz, vixe Maria, ainda tem estudinho, é? Tem, mulher, sempre teve, escola sempre teve muita coisa. Porque se você parar para pensar, quando você levanta para ir trabalhar, você já começa. Peraí, vou fazer logo a lista, eu tenho que levar isso. Professora de educação infantil provavelmente tem uma bolsa grande. Não fecha aqui tua bolsa. Olha. Essa é do lanche, essa é só... Olha, a típica professora, tá? Aqui, o menino, eu não tenho borracha não, aí ela abre a bolsa. Toma a borracha. Aí um diz assim, eu tô morrendo de fome. Assim, vem cá, vai, toma esse biscoitinho que ela levou para ela lanchar. Bolsa de professor de educação infantil é quase uma sacoleira. É arrastando. Olha, é pacote. Olha, é pacote. O pessoal, se vocês usam o Uber, o transporte coletivo, eles já sabem que é professora. A gente vem andando, aí eles dizem logo assim, é professora. Eu me lembro de um caso, segura aqui, amiga, professora. E é pesada, viu? Eu não vou abrir não, mas aqui tem troço. Aqui tem troço, viu?
Pessoa morava na Torre, de contratada. Escola do Estado, do Cristo, eu ainda me lembro. Eu acho que era José Lins. E aí, eu andava sempre no mesmo ônibus, assim, pegava sempre no mesmo horário, já conhecia cobrador, motorista, até os passageiros que a gente se encontrava, porque ia trabalhar. E eu sempre ia arrastando bolsa. Arrastava bolsa. Hoje a gente diminuiu por conta do digital, mas o professor sempre arrastou livro, bolsa, revista. Às vezes a escola não tem uma cola lá, a gente arrastava tudo. E eu passava, não ia ter uma festa na escola e eu não fui com as bolsas, porque eu ia para uma festa. E me arrumei. Eu não sou de maquiagem, hoje eu acho tão bom que eu envelheci, eu não tenho essa de não vou usar não, e pronto, não estou ligando que ninguém faz bom, não. Mas a gente tem as convenções, eu me arrumava, né? Quando eu entrei no ônibus, que eu fui entrando, dei bom dia, já tinha os passageiros usual, ele olhou assim para mim aí e disse, não vai dar aula hoje não, professora? Aí eu me virei pro cobrador, outro dia eu me encontrei com ele lá na rodoviária, ele já saiu até, era nacional. Aí eu disse, não vai para a escola não, professor? Não vai para a escola hoje não, professor? Aí eu disse, vou. Aí ele olhou assim pra mim, vai ter festa, é? Aí eu disse, estou indo para uma festa. E se a senhora está sem bolsa? Bolsa. E eu sei qual era uma bolsa que eu tinha. A gente tem essas lembranças, era uma bolsa preta de viagem mesmo, que era uma ruma de troço que eu tinha que levar. Era uma época que, nessa escola que eu trabalhei, faltava livros. Aí eu tinha um kit de livros para trabalhar com os alunos, estava em dúvida, eu tinha que arrastar. E a escola também tinha um espaço lá que eu não podia guardar, porque não tinha espaço para todo mundo. Eu era contratada, eu não tinha muito espaço lá, porque os efetivos, às vezes, escravizam a gente, certo? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ó, tá vendo? Todo mundo tem uma lembrança. Mexeu, não foi? Mexeu. Cuidado com isso. Olha, eu sempre digo assim. Essa não me calma. Tem uma competência, aliás, duas lá na BNCC, das competências gerais, que fala do socioemocional. E uma das coisas que diz assim, nós precisamos desenvolver a empatia. Eu digo, empatia se vive. Empatia é quando eu chegar na minha creche, a merendeira faltar e eu vou ajudar a distribuir o lanche. Isso é empatia. Porque as crianças vão fazer a mesma coisa em série. Empatia é eu ver a minha colega que está sendo contratada e ter empatia por ela, pelo trabalho dela. Inclusive de horário. Eu me lembro que eu trabalhei um tempo numa escola de ensino médio e os piores horários jogavam para os professores contratados. Não tinha empatia nenhuma naquela escola. Tinha cada um meu equipe. Eu estou cuidando do meu. Empatia é isso. E com essas relações, a gente reproduz algo que é extremamente grave no Brasil, que é a relação da Casa Grande com a senzala. Como eu estou num lugar de conforto, a senzala é o outro. A senzala é a exploração do trabalho do outro. Certo? A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente está fazendo a mesma reprodução social do racismo estrutural que nos estrutura, das relações de diversidade que nos estrutura e as relações de desigualdade que nos diferencia, inclusive como sujeitos de classe. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com essas relações na escola. É quando eu, professora de educação infantil, terminei uma atividade e vendo que na escola só tem duas pessoas de apoio para uma escola enorme, ou um espaço enorme, ou uma creche enorme, eu já arrumo ali, faço aquela limpeza grossa, pronto, ela usou a palavra grossa e deixo a fina para ajudar aquela pessoa. Isso é empatia, gente. Porque as crianças também vão reproduzir isso. E o ideal é você fazer junto com as crianças, para ela aprender o lugar social dela. Que o outro é um trabalhador. Ele não é o escravo que está ali para me servir. É nessas relações que a gente muda o país. Isso é aprendizagem social. E se vocês estiverem na escola, também na creche, foi que foi para aqui, para
para o descanso. Se vocês tiverem ações como essa, de colaboração, isso tem que estar no currículo local. Vivências desse tipo fazem parte do currículo local, ok? Então, tem aqui as dicas. Não invente a roda, não. Faça só a roda girar, porque ela já foi inventada pelos sumérios, viu? E a roda foi uma invenção tão importante que nos levou à Lua. Que nós andamos de carro por conta da roda. Que nós subimos com guindaste por conta da roda, por conta de uma rodana. Então, ela é estruturante na civilização humana. Então, não invente, não. Crie coisas de complemento que sejam do cotidiano e de possibilidades didáticas. Não crie aqueles imaginários lá para o mundo de Bob, não. Você tem que pensar na realidade da sua comunidade, nas condições reais da sua escola, porque é isso que eu vou fazer. O currículo local é aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho possibilidade de fazer diante do país diverso que a gente tem. O colega quer colaborar para a gravação. Venha, tem que vir. Seus colegas vão lhe ver. Vem, amigo. Como é o nome dele? Márcio é conhecido, viu? É o YouTube. Menino, eu matei a charada logo. Ele tem até a desenvoltura da comunicação. Não, mas é porque a palavra agora é, assim, agradecer pela sua palestra. Eu fiquei seu fã desde a outra palestra lá no Cefó, e eu queria dizer isso, porque às vezes a gente não valoriza e não, assim, aplaude e deixa para depois. Eu queria só levantar a mão para agradecer, porque você vai em foco, parece que está vendo aquilo que a gente vivencia. E isso pouco palestrante faz. Eu queria só dizer isso aqui pessoalmente, beleza? Mas eu sou do chão da escola, né? Ivete que me conhece, eu sou do chão da escola. Eu visito os municípios da Paraíba, eu já vi nesse movimento desde sempre. Então, não é muito simples e fácil. Eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Alguém pode me dizer? Olha como eu sou. Olha, tem signo e sinais que eles são fortes. Quando ele me disse isso para agradecer, eu já entendi. Tem gente que quer ir embora. Oh, mas entendi na hora. E isso serve para eu dizer outra coisa a vocês. Existe um aprendizado na vida que chama bom senso. Isso não aprende em universidade. Isso não aprende, se aprende na vida, se aprende na escola. E por que eu estou dizendo isso? Que todas as ações que vocês forem fazer nessa escola creche, busquem o bom senso, ponderem. Porque mesmo dentro de uma diversidade de opiniões, a gente tem que chegar a uma coisa, um consenso possível. Bota aí, inspira isso, não, isso é importante. Vamos deliberar. Quanto mais vocês se fortalecerem na elaboração do currículo local, num debate democrático, mais força vai ter esse currículo. Por quê? Porque ele é uma força viva da sociedade de Bahia. Ele tem muito poder. Vou citar um exemplo que pode ter. Depois desse currículo elaborado, deliberações, conselho baixou, o poder legislativo pode pedir uma explicação, porque alguém achou que colocou uma coisa e que essa coisa não deve ser estudada. Quando você chegar com um processo para explicar, um secretário, por exemplo, quando ele leva, tem um poder, uma força tão grande que ninguém derruba. Porque aquilo que é do coletivo, aquilo que é do consenso, aquilo que é do processo democrático, por si só já tem vida, alma e ânima. Ninguém derruba não, gente. Porque passa a ter força de lei. Se chegar em última instância a um poder judiciário, ele observando todos esses processos que foram feitos, ele simplesmente demonstra o envolvimento da categoria. Então é muito importante que vocês façam um itinerário. Elaboramos, registramos, e se for feito na proposta pedagógica da escola e creche, não deixe de ter uma sessão no conselho escolar para notificar. Por quê? Porque já fica na ata, foi o coletivo. E sempre que tiver minha opinião como Hilma vencida pela opinião de 3 colegas, eu não posso ficar com raiva, porque foi o coletivo que decidiu. Eu achava que aquilo era muito importante, mas o coletivo achou que não, trocou por outra coisa. Ou na priorização, já que não pode ter tudo, preferiu colocar aquela opinião de Fátima, de Luísa,
de marcos, entendeu? Isso não é ofensa, não é para a gente sair como ser humano ranzinza. Também não faço, né? Eu queria fazer, não fizeram, bom nada, também não faço, não. Porque eu sou educadora, eu entendo que o processo é coletivo e eu entendo que foi deliberado, inclusive em uma ata para aprovar. Eu já vi muitos processos desses por aí, de alguém dizer assim, não, eu não fiz isso por isso. Aí disse, mas você não estava na reunião, não, tem uma assinatura. Olha a assinatura, como vale. Por quê? Porque prova, mulher, foi mesmo, desculpa, nem me lembrava mais. Nós somos seres humanos, somos falhos limitados, temos muita potencialidade. Mas o porquê que eu digo a vocês que esse registro é importante? Porque todo esse registro, ele precisa acompanhar o currículo do resumo do relato de como foi feito pelo Conselho Municipal de Educação. Porque assim o Conselho se fortalece na deliberação e no parecer final que vai fazer, e assim fica registrado também todo o processo de construção. É isso, gente. Tem alguns minutos ainda? Quem quer perguntar agora? É o momento das perguntas. Eu deixei esse tempo para isso. Vamos lá? Quem quer perguntar? Alguma pergunta? Querem não? Ficou claro? E aí, esses documentos todos eu vou deixar, tá? Eu preparei e eu deixo com vocês como referência, tá bom? Eu deixo tudo. Outra coisa importante, deixa eu dizer uma coisa. Vocês levaram o caminho de mandar para cada unidade e colocando o PPP, o que pode acrescentar no currículo local. Foi assim? Vem cá. Depois que você recolher, olha a importância disso agora, recolhe. Alguém da secretaria sistematiza num documento só, e é por isso que é importante a deliberação. Porque, por exemplo, eu sou da creche, diga aí o nome de uma. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora, essa tem força, vamos, Nossa Senhora Aparecida. Mulher, porque é miscigenada, né? A própria representação da Nossa Senhora já é catolicismo misturado com a de matriz africana, já é negra, ela tem mistura de milagre e tudo. Vamos lá. Então ela tem força. Alguém sintetiza e vai para uma deliberação como essa. Porque vocês podem até fazer várias deliberações, porque vão aprovando e botando o documento. Depois de si, se complementa do Estado, se tira e coloca no documento único. Quer falar um pouquinho do processo? Eu vou falar e vou passar para as meninas. Eu iniciei dando alguns informes e não trouxe a educação infantil. Deixei agora para o final, porque como Márcio bem lembrou, né, ano passado teve essa palestra também, para quem assistiu. E aí ela focou na questão dos anos iniciais, não foi, professora Hilma? Mas hoje o foco é a educação infantil, que também abrange tanto anos iniciais como finais. É o que ela falou aqui, né? Uma linguagem direta do nosso chão mesmo, né? Então, a gente precisava mesmo dessa injeção. Eu vou chamar assim de injeção, Ana Maria e a equipe aqui da educação infantil, porque a gente já vem trabalhando nas escolas, nas creches e nas escolas de educação infantil. Inclusive, sexta-feira agora que passou, professora, teve um planejamento, né? Estava no calendário. E aí a gente foi visitar, a gente não conseguiu chegar em todas, porque foi ao mesmo tempo em todas, então a gente conseguiu pontuar pontualmente em algumas. E foi deliberado para ser o dia D. Em algumas não pode acontecer. O dia D com a comunidade escolar, né, com todos os professores para discutir o nosso currículo local. Né? E aí foi bem interessante, em algumas a gente viu as experiências maravilhosas, inclusive a gente pôde compartilhar, vou citar aqui a Vovó Genésia, né, a creche Vovó Genésia, onde estava lá acontecendo com os pais. A gente discutiu com esses pais, com esses responsáveis, falou da cultura de Bahia, falou de muita coisa, então assim, é bem importante. Eu estou citando a Vovó Genésia como exemplo, para que vocês entendam que é preciso desenvolver, né? A Aninha, ela vai falar, vai abranger mais, porque a Aninha está por dentro, a Aninha está... como eu digo, eu enquanto coordenadora abarco muita coisa, mas o meu elo com vocês são as coordenações, né? A Aninha está aqui representando a coordenação da educação infantil em nome de Patrícia. Patrícia, ela não pôde estar presente. Aí está a Aninha, está a Rosalé, está a Nelby. Então, assim, elas é a minha ponte, né? Com vocês, assim como as outras coordenações. Não é isso?
Então, assim, é muito importante que esse dia a dia aconteça, tá bom? A Aninha vai abranger. Antes de eu passar para a Aninha, eu já quero agradecer a professora e dar esse mimo em nome da Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário Jerónimo Gomes. Ele não pôde estar presente, né? Está com outra agenda, mas em nome do nosso secretário, a gente agradece mais um ano de parceria, né? Agradecer também ao Conselho Municipal. Em nome da professora Ivete, que está aqui presente. E João foi buscar lá, né? A recuperação da aprendizagem não voltou. Então, assim, João foi mimeógrafo, foi. Em nome também de Betânia, né? E toda a equipe lá do Conselho Municipal, que também é outra parceria, né? Que a gente está sempre junto. Vocês querem ver? Todo mundo é curioso, né? Então, assim, muito obrigada, professora, e toda a equipe da educação, né, da Secretaria de Educação, aos gestores, professores e supervisores que aqui estão. Muito obrigada. Agora eu vou passar para mim para me abranger. Ok, eu sei que o horário está bem avançado, eu vou tentar resumir, que eu falo bastante, né? Às vezes tem que parar de falar, né? Porque é muito bom, né, falar sobre esse processo. E sempre estou dizendo, né, que é um processo, é um privilégio. Esse momento, professora Hilma, a gente vê como um privilégio, que a gente vai sistematizar sobre os aspectos físicos, cultural, geográfico da nossa cidade. Então, a divisão está aqui representada. Eu estou, né, tomando a frente desse momento de reuniões. Nós elaboramos, né, Amanda, junto também com o Conselho, em reunião, algumas ações. A primeira ação foi aquela reunião pelo Meet, que a gente pôde conversar com os supervisores e gestores sobre a importância do currículo local. A segunda ação foi o dia D nas creches e escolas, que as creches e escolas discutiram sobre essa riqueza que tem o nosso município. A terceira ação planejada é esse momento maravilhoso com a professora Hilma, que vem, eu até falei para todo mundo no grupo, vamos trazer um caderninho e vamos se sentir aqui na universidade, estudando. Nós precisamos estudar para essa construção. Detalhe, viu? Ana Maria está de férias, vai estar aqui hoje. Pois é, porque eu gosto, eu me envolvo, parece que a gente se envolve e é difícil, está no sangue. Eu me sinto uma baense, né, nesse processo. Eu estou aqui há 25 anos trabalhando nesse município, então eu amo a educação, eu amo estar com vocês. E tem outras ações, professora, tem uma audiência pública, né, Amanda? A audiência pública, a gente vai reunir gestores, supervisores, tem professores representantes aqui, como a Amanda falou no início. Vamos reunir outras secretarias que a gente vê como pertinente para a construção desse currículo local. A gente sempre fala para o grupo, olha, está em construção. Então está aberto. Hoje você pensou uma coisa, né, Janaína? A gente conversando nos bastidores e a gente pode acrescentar amanhã, a depender da realidade. Então, conversando aqui com a Amanda, com as meninas, gente, esse dia D é muito importante. Nós disponibilizamos um slidezinho orientando, sugerindo como conversar. Porque é tudo muito difícil no início, né, esse momento de sistematizar, mas conversar com a família sobre o mangue, sobre a mata do xixi, entre outros elementos que a professora até citou aqui. A alimentação. E vocês vêm fazendo isso já, os projetos. Eu ouvi a professora falando, ela falou, a gente já faz. Nós precisamos sistematizar. E elas vão sistematizar nas unidades, depois vem para a secretaria, para a divisão, para a gente pede o apoio de todas as divisões. A divisão de educação infantil foi bebê de fonte lá nos anos finais, com o pessoal que já está andado, os anos iniciais já está caminhado também. Então, eu digo, vamos beber em fontes. Nós precisamos de todas as divisões para a construção desse currículo. Ela está falando das divisões, eu vou dar um detalhe que a gente até discutiu também, a questão da EJA, né? Aí eu aproveito para agradecer aqui o espaço, né, ao presidente aqui da igreja
em nome de Adriana, que trabalhou conosco na EJA, né, na equipe da EJA, da secretaria, ainda assim mesmo não estando na secretaria, mas é nossa parceira. E a EJA, ela não tem, né, o currículo local, né, posto, mas a gente também pode criar. Também é nossa, não tem nenhum problema. A gente está discutindo com a coordenadora da EJA, a gente discutindo sobre o fórum, e levantou também esse assunto. Mas a gente também, enquanto município, a gente pode sim criar o currículo da EJA. Podemos e devemos também. Né? A gente fala das divisões, que são as divisões, vamos dizer assim, que funcionam durante o dia, mas a gente também tem a EJA aqui à noite, que funciona, graças a Deus, com 14 escolas. Né? Então, é bem fatídico lembrar disso. Com certeza. Então, é uma construção nossa. Não é só da educação infantil. O que muda são as metodologias de trabalho, né? Lá na educação infantil. Mas o currículo é para todas as modalidades. E a gente pode aproveitar, né, Ivete, esse momento e trabalhar assim, né, Amanda? Todas as modalidades. Aquilo que vem sendo trabalhado, a gente sistematizar. E depois que baixa a resolução, aí dá tudo certo. Obrigada. Vai falar um pouquinho, né, do processo lá de como é a aprovação desse currículo para ter realmente o ato normativo que o legaliza, digamos assim. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Cuide da nossa diversidade. Ela é religiosa. Nós adentramos aqui num espaço sagrado. Aqui é um espaço sagrado, aqui é um espaço de crença. Que pode nem ser a sua, mas é um lugar de espiritualidade, de religiosidade. Não estamos falando de religião, porque religião são os membros da igreja que aqui vêm congregar, celebrar, né, se conectar com a sua crença. Mas tem os do terreiro, tem os da igreja católica, tem outros evangélicos, tem os não crença, e eles estão aqui no espaço. Quando vocês pensarem lá no local de vocês, uma coisa muito importante que você disse, olhe para o entorno, reconheçam o lugar que você está. Quais são os espaços sagrados? Quais são os espaços comerciais que pode estar com visitação? Quais são os equipamentos públicos que muitas vezes tem uma praça lá no local? Tem uma associação. Porque a educação, ela é de todos. Ela é dever da família e do Estado, mas ela é feita em colaboração com todos. É tanto que quando a gente entrou nesse espaço, eu acho que João, que foi nos buscar, com ela, que foi a pessoa que a filha dele, foi Ivete. Eu disse, olha gente, vamos com muito respeito, que a gente vai adentrar no espaço sagrado. E isso é um espaço sagrado aqui, que abriu as portas para a gente discutir algo tão importante para o nosso cidadão. Então, eu queria só registrar assim, que a gente sente a paz desse lugar. Não sei se vocês sentiram a tranquilidade. A gente foi chegando à calma, porque aqui tem muita religiosidade, tem muita espiritualidade. Que assim façamos também quando a gente adentrar outros espaços sagrados. Era só isso que eu queria registrar, para também agradecer. Eu senti muita luz aqui nesse lugar. Inclusive a Marta do Venha. Xixém, Mulher, a gravação. a Marta do Xixém, do qual foi falada, que é importante para o município, é um parque estadual de administração municipal. Mulher, estadual. venha, que os outros precisam saber dessa sua fala. É muito importante. A Mata do Xenxen é um parque estadual de administração municipal e estadual importante, quando ela falou agora a respeito da questão religiosa. Então, dentro dos documentos da Mata do Xenxen, acontece também movimentos e momentos religiosos que a gente precisa respeitar. Então, quando formos estudar, é necessário que a gente pense nisso. Nos anos finais, nós tivemos a colaboração do professor Ariosvaldo, que veio conversar conosco, coordenador de disciplina, para que a gente pudesse saber e conhecer o município no qual trabalhamos, porque nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, para a gente poder falar com segurança, foi necessário que a gente bebesse na fonte, assim como disse a Aninha. Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse zelo, assim como no mangue aqui. Os nossos pescadores, as catadoras, então a gente tem que ter toda essa delicadeza. Lá na
feira, precisamos ter esse olhar. Lá na Praça 6 de Junho, é necessário termos esse olhar. Lá onde teve a Casa de Farinha. Então, são todas histórias que a gente precisa ir buscar e ter cuidado e zelo quando for colocar no nosso currículo local, na parte diversificada. Muito bem essa colaboração. Como o nosso templo sagrado, primeiro, é nosso corpo, já sente fome, né? Pelo menos o meu. Então, sejamos breves. A minha estada aqui, acompanhando esse processo, é justamente para quando esse material chegar sistematizado lá no Conselho, ele não demore mais. O fato de estarmos acompanhando, já sabemos qual foi o trâmite, então, emitir o parecer será uma coisa rápida, além da contribuição que a gente sempre traz. Então, agradecer a Rilma essa disponibilidade, se abalar lá de Remígio até Bahia. Bahia se alegra com a sua presença, né? E desejar a todas vocês e todos também um bom almoço. Gente, em nome da professora Conceição Silva, que é a presidente da entidade pela qual é parceira, Bahia é filiada e adimplente, certo? Adimplente significa que paga a anuidade da entidade. Isso é muito importante. Então, é obrigação da gente estar aqui com vocês, porque, de certa maneira, a gente está cumprindo o sagrado com o Conselho Municipal, Ivete, daqui, de retribuir o carinho. Nós temos aqui no Conselho de Bahia, o que não acontece na Paraíba. Nós temos 2 membros que fazem parte da diretoria da UNA, que é o companheiro João, que é de finanças, o homem do dinheiro. E ele sempre diz que o caixa está sempre vermelho, né? Porque só para vocês terem um dado, nós temos 223 municípios da Paraíba, mas a adimplente a gente está na faixa de 48. 48, Ivete sabe porque eu vivo lá com o João. Mas a gente já tivemos momentos mais difíceis, né? Na nossa entidade, que quase não tinha ninguém pagando. Né? Já conseguimos. Então, nessa luta de filiar mais municípios e que eles sejam adimplentes. Então, em nome dessa entidade é importante. E nós temos a companheira Ivete, que é simplesmente, com essa sabedoria, sapiência, perspicácia que ela tem uma perspicácia, ela vai na ferida, assim, né? Nas perguntas. Você percebeu? Ela é a nossa secretária executiva, para quem a gente vai pedir uma salva de palmas pelos trabalhos e agradecer ao Conselho Municipal de Bahia em disponibilizá-la para a diretoria. Né? Porque ela é secretária do Conselho, mas o trabalho é tão reconhecido que acabou indo para a diretoria já tem algum tempo, Ivete. Quanto tempo? Média de 4 anos que ela vem, inclusive o nosso Humberto, que é o presidente nacional da UNC, ele reconhece, queria até puxar ela um tempo lá para o Nacional. Recebi a minha moção honrosa, né? Recebeu. Diga, porque a gente tem que responder. Não, trabalho, a gente em educação demora, mas aparece, né? Eu recebi a menção honrosa pela contribuição à educação brasileira, né? Então, essa questão, há muito eu não consegui na universidade, mas isso é trabalho. E trabalho, ele aparece dessa forma. Agora vamos falar menos, né? Para agradecer, então foi só para fazer o registro. A Conceição deixa um abraço, não pode estar aqui, porque ontem ela já esteve em Campina Grande em outro evento, e ela tem a funcionária também de João Pessoa, precisava estar lá trabalhando hoje. Então, o que vocês consideram importante, eu acho que é esse diálogo. Eu não tenho como abrir, porque são muitos relatos. E para encerrar, eu coloquei assim. Te convidamos para refletir e problematizar o currículo local a partir da BNCC, com os colegas educadores de Bahia, para o aluno ter a garantia dos direitos legais. Pela aprendizagem significativa educaremos, construiremos novos tempos e olhares, conhecimento, saber e práticas e fazeres na configuração de identidades. Você é o principal parceiro na educação bem envolvido, fazendo a diferença na creche e escola, né, como educador comprometido. Agradecemos a sua participação atenta, colaborativa e curiosa. E contamos com a sua dedicação nos desafios educacionais na escola e na creche, né? Desejo a todos os colegas o desenvolvimento do currículo local com aprendizagens. Valorize e reconheça esse momento educacional e até nos encontrarmos em outra oportunidade. Obrigada aí pela atenção, pelo carinho. Né? Muito obrigada. Eu mando o material e ela replica com vocês, certo? Rapidinho eu mando, eu não fico... Inclusive,
modelos também lá de Remiz, que fica como inspiração. E tem o do primeiro ano, viu, aqui. Todo já editado. Primeiro, segundo, eu tenho todos os anos. Manda, olha, aqui do primeiro ano. Inclusive, se vocês quiserem, está todo editado. Todo do infantil, todos os anos iniciais. Não, a gente está em construção lá. Para a gente organizar, tá certo? Aí as cadeiras. Obrigada mais uma vez e bom retorno.